Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, dia de Ligue 1, dia de Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille aqui no NS Futebol. Antes da gente começar esse vídeo e a análise desse jogo, vamos para um rápido recado para vocês, tá? Ao final desse vídeo vão aparecer dois cards aqui na lateral. Um card estará um vídeo recomendado pelo YouTube, ou seja, ele sabe o teu gosto, sabe o que a gente está produzindo e faz esse match entre o que você quer e o que a gente oferece. Então assista, que eu tenho certeza que você vai gostar e o YouTube vai ter acertado o teu gosto aqui dentro do canal. Além disso, temos uma playlist com jogos europeus também aqui. Então, se você está afim de ver Paris Saint-Germain e Marseille, e às vezes você quer ver Real Madrid, Atlético de Madrid e Real Madrid, vai estar ali na playlist para você também. Teremos, ao longo desse meio para o final do ano agora, né, já com as competições europeias voltando, teremos já nesse final de semana Ligue 1, Premier League e La Liga, e além delas teremos mais para frente Bundesliga, Série A da Itália e também Campeonato Português, além da Champions League, ou seja, completo para vocês, tá bom? Tá, assim, tranquilíssimo para vocês manterem aqui o canal, a frequência, assistirem aqui e acompanhar as competições europeias primeiro aqui, depois você vai assistir o jogo, vai ver se a gente acertou ou não a análise, tá bom? Vamos para a análise de Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille. Vamos devagar porque assim é muita informação, muito importante para a análise dentro desse jogo. Vamos começar pelo estilo, 67 a 61. O que é o estilo para a gente nesse momento? É a forma como a equipe jogou em todos os jogos, independente do mando de campo. Tá? A gente ainda não consegue fazer a separação, digamos assim, pelo estilo do adversário, mas a gente consegue fazer esse apanhado geral até agora de como a equipe foi na competição. Tá? Além disso, quando você vai para o mando de campo, você não tem uma alteração do Olympique de Marseille, ou seja, ele mantém o 61, e quando você vai também para o mando de campo, no caso do Paris Saint-Germain, há uma queda para 66, ou seja, nos dois cenários você tem um favoritismo do Paris Saint-Germain, mas não é um grande favoritismo. É um favoritismo, mas não é um enorme favoritismo. Então assim, é aquele 1 a 0, aquele gol chorado, aquela diferença pouca no placar e não aquela larga diferença. Então é esse o ponto do favoritismo que a gente vai ter que analisar. O que a gente pode entender do jogo pelas principais variáveis? Olhando para o mando de campo, ou seja, Paris Saint-Germain jogando em casa contra o Olympique de Marseille jogando fora, você tem de fato vantagem do Paris Saint-Germain na posse da bola. Fica mais com a posse, se sente mais confortável estando com a posse e recupera mais rápido. Então esse é o estilo de jogo do Paris Saint-Germain. Recuperar essa bola mais rápido e manter essa bola, construir essas jogadas. Qual é o grande ponto de melhoria necessária para essa equipe? Ao ficar muito com a posse da bola, você acaba tendo mais dificuldade de encontrar mais chutes a gol. Por quê? Porque você acaba rodando essa bola mais vezes e você por vezes não consegue aproveitar os espaços do adversário porque ele está mais fechado do que você estaria jogando no contra-ataque, por exemplo. E aí você vai depender justamente dessas movimentações. Por isso que um jogador com uma leitura de jogo do Mbappé faz muita diferença. Por isso que um jogador com a leitura de jogo do Asensio, fazendo falso 9 liberando espaço para o Mbappé, faz muita diferença, e por isso que o Gonçalo Ramos tem dificuldade de encaixar. Então, justamente por esse tipo de característica da equipe, é que faz, por exemplo, no número total de finalizações, as coisas penderem para o Olympique de Marseille. Já na conversão para gol, volta a pender para o Paris Saint-Germain, ou seja, os jogadores do Paris Saint-Germain têm mais tendência a converter para gol do que os jogadores do Olympique de Marseille. Tá? Então esse é o cenário que você vai ter ofensivamente. Na defesa, ou seja, quando a equipe estiver sofrendo a finalização, a equipe do Paris Saint-Germain bloqueia um pouco melhor, não é muita diferença, assim como na hora do goleiro defender, o goleiro do Olympique de Marseille também realiza mais ações de defesa, também não muita diferença para a equipe do Paris Saint-Germain. Tá? Então você tem esse equilíbrio na defesa e no ataque. Uma equipe que tenta muito com índice mais baixo de conversão, contra uma equipe que tenta menos, mas com índice mais alto de conversão, por isso esse equilíbrio. Perceba que a posse de bola não interfere tanto nesses principais fatores. Você tem até, nesse cenário, um cenário de controle do Paris Saint-Germain, mas um jogo estrategicamente muito igualitário.
justamente porque um gosta de ficar com a posse e o outro gosta de atacar no espaço, ou seja, gosta justamente de aproveitar essas características de falha que o Paris Saint-Germain pode deixar. Tá? Quando você vai para o perfil da equipe, aí você vê a mão do treinador de fato, né? Então você tem ao longo, seja como mandante ou como visitante, você tem esse cenário de quase igual gráfico, ou seja, joga da mesma forma em casa ou fora, tá? Quando você faz uma análise que a gente chama de clusterização, que é separar as equipes de acordo com o perfil que elas jogam, na Ligue 1, eu fiz isso hoje, e basicamente o que o sistema aponta? O sistema aponta um grande grupo de 17 equipes e um grupo só que é composto pelo Paris Saint-Germain. Então, a forma como ele joga é muito única e muito característica. Então, dentro desse cenário francês, é uma equipe muito única e é uma equipe que tende a levar vantagem ao longo das análises que a gente for fazer aqui no campeonato francês. Tá? Já a equipe do Olympique de Marseille, você já vê um comportamento padrão mais organizado, né? Você já vê esse comportamento também próximo entre o azul, que é o geral, e o laranja, que é o mando de campo, mas aonde vão acontecer as maiores diferenças? Basicamente, jogando fora de casa contra as equipes que jogaram até agora, o Olympique ficou com mais posse, ou seja, as equipes adversárias que jogaram, que eram de menor expressão do que o Paris Saint-Germain nesse momento, faz com que a equipe do Olympique de Marseille fique em posse da bola, mais do que costuma ficar na média geral. Quando está no seu território, na sua casa, consegue controlar melhor as situações de jogo. Então esse cenário que a gente está vendo e que a gente está analisando leva a um favoritismo inicial do Paris Saint-Germain, mas percebam, se eu tenho um cenário onde as duas equipes acabam tendo dificuldade ou de gerar finalização ou de converter, é necessário que o Olympique faça o primeiro gol, justamente para ele ter um controle estratégico do jogo maior, e é necessário que se entenda que é grande chance do Paris Saint-Germain fazer pelo menos um, ou seja, para conseguir puxar essa corda, o Olympique de Marseille puxar esse cenário para mais próximo do empate ou para ter uma vitória própria, precisa fazer um gol logo, mais cedo, justamente para você ter tempo de, se caso sofrer, poder fazer o segundo, ou até mesmo já fazer o segundo e ir puxando isso, e aí você vai jogando a outra equipe para baixo estrategicamente, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Até a próxima.